Então, seguindo a comentar sobre os impactos neste segmento, de janeiro a junho deste ano, o café registrou o maior volume entre os itens mais enviados para os Estados Unidos, segundo os dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. E não parou por aí. Carnes, sucos. Vamos saber qual análise pode ser feita sobre o cenário de exportações caso as novas tarifas sejam impostas por Donald Trump. Quem fala com a gente é Jorge Ferreira dos Santos, economista e professor da ISPM. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde, período tenso, o clima não é bom ainda entre esses dois países. Seja bem-vindo. Boa tarde. Realmente a gente teve a notícia no final do dia de ontem, impactou bastante, né? No final do dia de ontem, a gente teve no aftermarket, né, que a notícia veio depois do horário de mercado. A gente teve queda no Ibovespa, dólar futuro sendo negociado em alta, os contratos de agosto e setembro. Hoje de manhã o mercado abriu em alta, depois estabilizou ao longo do caminho. Quem tinha que realizar resultado realizou, quem tinha que se posicionar se posicionou. E agora a gente está fazendo essas análises aí de como é que fica a situação caso as tarifas entrem em vigor, os 50% entrem em vigor no início de agosto agora, né, que é a previsão da carta lá emitida pelo Donald Trump. É um cenário bastante desafiador para a brasileira. A gente já teve alguns reflexos aqui de algumas das grandes empresas listadas do agro e setores que também não são ligados ao agro, sofrendo bastante ao longo do dia, e as perspectivas de perda são altas caso as tarifas entrem em vigor agora no segundo semestre. Pois é, né? Que tensão, professor. Agora, soube também agora à tarde que o setor de pescados já cancelou contratos, né? Isso que o mercado americano representa quase 80% das nossas exportações nesse segmento. Quer dizer, aos poucos, né? Parece que a ficha ainda não caiu, mas assim, aos poucos, cada setor vai calculando ali como é que vai ficar daqui para frente, caso se confirme realmente esse tarifaço, né? Sim, a gente tem uma... É tudo muito recente, né? Estamos falando de ontem para hoje, então assim, a gente não trabalha com esses números ainda não estão estabelecidos, assim, do ponto de vista, como o entrevistado anterior falou, também tem aquele princípio, aquela postura do Trump de anunciar a tarifa, depois senta para conversar, depois rever. No caso, por exemplo, da siderurgia no Brasil, a gente teve o anúncio da tarifa de 50%, depois elas foram canceladas, elas foram adiadas, né? Não foram canceladas, foram adiadas de abril a junho, agora elas entraram em vigor novamente. A gente espera que o governo brasileiro entre firmemente para negociar, porque, como eu estava falando, as previsões de perda, elas são da casa de bilhões para o agronegócio, né? Uma estimativa que a gente fez aqui, é o que eu falei, né? Esse número ainda não está concretizado, tem muita coisa acontecendo, a todo momento você tem uma notícia, mas as perdas, por exemplo, o café podem chegar a quase 2 bilhões de dólares no segundo semestre se a gente tiver essa tarifa aí de 50% estabelecida. O café, como já foi falado aqui, é o principal produto, né? Ele lidera a nossa pauta de exportação aí para os Estados Unidos. Então a gente tem aí alguns outros efeitos, né? A gente pode perder da casa de 1 bilhão também em carnes, né? Proteína animal, carne bovina, carne suína e processado de carne. Suco de laranja, ele também tem uma presença muito importante na pauta de exportação. O risco de perdas é grande, né? Então, é o que eu estava comentando, né? O governo precisa agir rápido e pensar numa saída diplomática, não somente na aplicação da lei da reciprocidade, que é o que a gente tem ouvido hoje ao longo do dia, né? O governo reiteradamente falando do uso da lei da reciprocidade. A própria lei prevê que o primeiro caminho é um caminho diplomático, ele é bastante urgente, né? Então, eu acredito que sejam as duas vias, né? Por um lado, lembrar o governo americano que a gente tem uma lei de reciprocidade, mas ao mesmo tempo sentar para negociar urgente, né?
Eu fico, às vezes, tentando entender, e nem nas entrevistas com os especialistas parece que ainda não há um consenso, mas questão de misturar política com comercial é muito perigoso, pode entrar num caminho tortuoso, de impacto talvez realmente sem precedentes e sem, vamos dizer assim, que a gente possa imaginar onde acaba, porque é início do governo de Trump. Ele já vem anunciando outras tarifas para diversos outros países. Quer dizer, há uma insatisfação quase que geral, né, vamos dizer assim, contra essa presidência atual de Trump. Quer dizer, como é que você vê essa questão da política interferindo na questão diplomática, na questão de comércio? Primeiramente, não tem um precedente no passado recente, o presidente dos Estados Unidos começa que o Trump adotou, né? Quando você olha o teor da carta, que ele emitiu ontem, ele realmente faz esse cenário, né? Então, por um lado, ele condena o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, ele acusa o STF de atrapalhar os interesses econômicos das big techs americanas por conta da interferência nas mídias sociais. Ele, ao mesmo tempo, aí na carta ele coloca uma ameaça à liberdade de expressão que está sendo feita aqui no Brasil. E no final ele dá uma resposta econômica, de política econômica, que por conta de tudo isso, vamos subir 50% a tarifa do Brasil. É uma situação nova, né, que negocia tanto quem está no mercado, que é o nosso caso, né, quem está no mercado, como os formuladores da política externa brasileira, é uma situação nova, né? Exige muito, né, de quem está envolvido no processo tentar equilibrar o que está sendo dito. O Brasil precisa dar uma resposta que é pragmática para esse assunto, né? Meu entendimento é esse: a gente precisa dar uma resposta pragmática para o assunto, uma resposta que efetivamente olhe os prejuízos que a tarifa pode causar, os benefícios que uma negociação com os Estados Unidos pode trazer e evitar cair na armadilha de efetivamente entrar nessa escalada de discussão política, porque isso pode atrasar as negociações e afetar a balança comercial brasileira, inclusive a balança comercial do agronegócio, que é o componente mais importante da nossa balança comercial com os Estados Unidos. Só em complemento, né, a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos é bastante diversa. Ela tem siderurgia, ela tem produtos industrializados, mas o principal componente são os produtos do agronegócio, né? E a gente precisa de uma solução breve para isso. Só para a gente finalizar, o que isso pode refletir na cotação do dólar, né? Porque, assim, claro, os reflexos ainda são incalculáveis, mas a gente já viu aí uma variação forte da moeda norte-americana. Você acredita que ao longo dessa discussão pode ter prejuízos, no caso da moeda, já que outros vão procurar o euro, vão tentar negociar com outras fontes? Sim, o que a gente viu de ontem para hoje, como eu comecei no início da entrevista, foi o mercado precificando uma alta de dólar para os próximos 2 meses. O mercado teve tempo de digerir ontem, no final do dia, a notícia. Então hoje o mercado ele abriu muito alavancado, com uma alta expressiva. Depois ele retornou para patamares, mas ainda retornou para patamares superiores aos que a gente estava verificando no último dia. Nos últimos dias, como você sabe, o dólar ele veio numa toada de enfraquecimento em relação ao real. A gente teve algumas semanas em que o real ganhou posições em relação ao dólar, né? O dólar ele passou a operar patamares muito parecidos com os de junho e julho do ano passado. De repente nós tivemos essa notícia, e aí uma tendência natural do mercado principalmente do investidor, que é o mais sensível, procurar mercados, procurar ativos que sejam mais seguros, inclusive o ativo dólar, né? Apesar do dólar ser muito questionado
aí no cenário atual, por conta até da situação fiscal dos Estados Unidos, o dólar ainda é o que a gente chama safe haven, né? Ativo de segurança. Então, é natural que nos próximos dias haja uma tendência de saída de dólares da economia brasileira, o que vai pressionar o real. A gente pode ver um comportamento do dólar ganhando valor em relação ao real novamente. Quanto a gente vai ter, é impossível precisar, principalmente porque a moeda estrangeira ela reage muito rápido e ela reage muito a notícias e à escalada das discussões, né? Então, assim, depende muito de como o governo brasileiro vai reagir e como em resposta à reação do governo brasileiro, como o Trump vai reagir, como a gestão Trump vai reagir, para a gente precisar se o dólar efetivamente ele tem uma escalada novamente ou se a precificação ela tende a normalizar em um equilíbrio de um outro patamar mais próximo com o que a gente viu hoje, né? Pois é, nos resta apenas esperar, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Realmente, a gente espera que haja diplomacia, né? Conversa, negociação, porque nada feito assim, né? No calor, vamos dizer assim, na emoção, vai dar certo. Nesse caso, ainda mais envolvendo dois países fortes, que têm laços históricos, né? Quero agradecer muito sua participação aqui com a gente, né? Jorge Ferreira dos Santos, economista e professor da ESPM. Muito agradecido. Até a próxima oportunidade com melhores notícias, acredito. Até uma próxima com melhores notícias. Boa tarde. Uma boa tarde.